Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Esse mês de fevereiro nós estamos falando sobre semeando o amor. De janeiro falamos sobre semeando a esperança. No próximo mês nós vamos falar sobre semeando a vida. E durante todo o ano nós vamos falar sobre esses temas, né? Nós já temos todo o ano já bem organizado. Então cada mês nós vamos ter uma direção aí. E eu queria que você estivesse orando, né? Orando para que Deus estivesse abençoando a nossa igreja. Efésios capítulo 2. Abençoando a nossa igreja, para que tudo o que fizermos, seja em palavras ou em ações, façamos para a honra e glória dele, e não para a nossa glória, para a honra e glória do Senhor. São 21 versículos, eu queria que você acompanhasse a leitura do texto da palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, em sua rica misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando eu e você ainda morto em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém e amém. Você também que vai estar assistindo pelo YouTube aí, eu queria convidar você a se inscrever no canal da igreja, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Se inscreve, clica no sininho lá para você receber a notificação, tá bom? Quando tiver novo vídeo aí no canal. Amados irmãos, nós estamos falando nesse tempo, sobre a questão do semear o amor, do amor de Deus. E se você percebe no início desse texto aqui, Paulo vem falar assim, olha, ele vos deu vida, vocês estavam mortos nos delitos e pecados. E nós vivemos em um mundo em que ele realmente está morto em delitos e pecados. Nós vivemos em um mundo onde a segregação, a destruição, relacionamentos desfeitos, agendas que são contra o Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus, estão sendo disseminadas e cada dia mais sorrateiramente têm entrado na igreja. Isso tem gerado uma visão de mundo
onde as pessoas olham para dentro, elas não olham mais para o próximo, elas olham para si, criando um individualismo, que é muito sério. E esse individualismo vai entrando dentro da igreja, vai entrando dentro de nós, e nós começamos a pensar individualmente, não mais como comunidade, como família de Deus, como koinonia, comunhão. E nós deixamos de ser essa família de Deus que Paulo fala aqui, para sermos individuais, pessoas que pensam só em si. É o que chama-se na cultura de etnocentrismo, né? A nação, nacionalidade, socialmente é mais importante que as demais, ou seja, eu penso só em mim, só na minha pessoa. Se estiver bem para mim, problema para os outros. Eu não estou preocupado com a outra classe, com outras pessoas, com o meu próximo. E isso vai gerando uma alienação nas pessoas. E a gente vê que isso tem aumentado a cada dia, fruto do pecado, fruto do que Paulo fala, viviam nas trevas sem Deus no mundo, né? Uma geração onde cada vez mais a gente percebe que a natureza do homem está cada dia mais individual e pensando nele mesmo e não está preocupado nos relacionamentos, na comunhão, né? Aí nós vemos 3 poderes que têm atuado na cultura nossa hoje. O primeiro deles é a própria natureza nossa, pecaminosa, natureza humana, pecadora e idólatra, ou seja, individual. Eu penso em mim. Se estiver bom para mim, não estou preocupado com o meu próximo. Né? Um outro poder que tem agido na cultura é o próprio mundo, né? Um mal sistêmico ou idolatria. Nós temos visto isso, né? Sorrateiramente invadido as nossas casas, de maneira simples, superficial. Não sei se você já viu um vídeo que ele roda mais no YouTube, eu não vi ainda na TV aberta. Mas um vídeo no YouTube que fala assim, ó, nós mulheres somos o centro do mundo. Quem já viu esse vídeo? Ninguém aqui? Ele aparece muito em propaganda no YouTube. Você vai assistir algum vídeo no YouTube, aquela propaganda anterior fala sobre isso. Ele vai falar de um produto de cabelo. Mas por trás ali é uma mensagem falando do feminismo. Que, olha, nós somos o centro do mundo. A mulher vai dominar o mundo. Entenda a mensagem que há por trás ali. Falando sobre o feminismo estrutural. E nós temos visto invadindo dia a dia os corações, né? As agendas cada dia mais crescendo no mundo afora, a favor do aborto, a favor de tantas coisas que são para destruição e que a palavra de Deus condena. Isso tem um mal sistêmico no mundo. Isso é o segundo poder. O primeiro é a natureza humana. O segundo, o próprio mundo. E o terceiro, os poderes malignos. O próprio diabo, que está aqui nessa terra agindo, o príncipe desse mundo. Está aqui fazendo de tudo para destruir a igreja, para destruir pessoas, para atrapalhar a minha vida, a sua vida com Deus. E isso vai gerar alguma coisa muito séria, que é o que nós chamamos de desordem, de caos. Filho contra pai, né? Irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação e por aí vai, né? E a pergunta que vem para mim e para você, como eu vou me importar em semear amor numa sociedade que está nesse caos, do jeito que eu citei aqui, com todas essas expressões? Olha o verso 19 e o verso 20 do texto que nós lemos. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são o quê? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se o santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus no Espírito. Há um rótulo que é colocado aqui para nós. O verso 11 fala desse rótulo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram por nascimento gentios, ou seja, você era chamado de gentio. E segundo, chamado incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas. Paulo está falando lá para aqueles irmãos da cidade de Éfeso, dizendo para eles assim, olha, vocês eram classificados como gentios. Vocês eram classificados como pessoas que não eram circuncidadas. Era uma classificação que foi dada pelos judeus para essas pessoas ali. Isso chama-se no nosso tempo, e naquele tempo também, mas para nós agora esclarecendo, é discriminação. Havia uma discriminação com os gentios. Havia uma separação. A gente pode ir até mais além, um preconceito. Vocês não são do povo.
vocês não são circuncidados, vocês não podem fazer parte. Um rótulo foi colocado sobre aquelas pessoas. E gerou essa questão de não se importar com o próximo. Por isso que Paulo está falando para aquele povo ali, muito sério isso. Né? Eu falei um tempo atrás sobre estudando Efésios, né? Mas não custa lembrar que cidade era essa. Era a principal cidade da Ásia. A cidade de Éfeso era uma cidade grande da Ásia Menor, e o comércio e a sua cultura e a religião era algo muito forte naquela cidade. O principal centro de adoração da deusa grego-romana Ártemis, ou Diana, né? Que era considerada uma deusa severa, cruel, vingativa, né? Ela gostava de humilhar na visão deles. Ela procede sem piedade contra todos aqueles que provocam o seu ressentimento. Não hesita em destruir as colheitas, em devastar os rebanhos, e por aí vai, em semear epidemias ao redor, e por aí vai. E Paulo vem nos trazer um ensino para aquele povo ali. Olha, não pode haver discriminação, não pode haver preconceito, não pode haver classificação. O que pode haver e que deve haver é o que ele fala no verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Ele é a base da nossa vida, então não olhe para o outro fazendo preconceito, você tirando uma ideia de quem ele é, mas olhe para Cristo, porque foi Ele que nos edificou, Ele que nos preparou. E se você perceber, você vê uma direção que Deus dá no povo de Israel, desde a criação até essa nova criação do novo homem aqui que nós falamos. É como se fosse um funil de lado, né? Começando lá na história, há uma criação e a queda. E naquela queda, Deus Deus expressa isso para Adão, e ele expressa no texto de Gênesis, dizendo para nós: olha, virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi a primeira brecha de uma visão que é dada ao homem. Depois dessa visão, essa visão é um pouco ampliada quando chega em Abraão. Quando chega em Abraão, Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus começa a abrir mais a visão e começa a se comunicar com o homem. A gente chama isso no Velho Testamento de teofania. Deus tem um relacionamento com Abraão ali e abre um pouco mais a visão para ele. Olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou, e sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando mais à frente um pouco, mais uma vez Deus tem um encontro com um homem numa sarça ardente, que é Moisés, e ele abre um pouco mais a visão. Então você imagina esse funil lateral, tá, irmão? Dessa forma, né? Um funil lateral. Primeiro, aquela visão pequena de que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão não tem nem ideia. Ele ouve aquilo, mas aquilo... Imagina como é que estava a mente daquele homem. Depois chega para Abraão, abre mais a mente dele. Agora vem para Moisés e Deus fala com ele através de uma sarça, tem um relacionamento com ele. Olha, tira a sandália, que o lugar que você pisa é santo. É sagrado esse lugar. E Deus fala com ele que ele vai libertar o povo, que ele vai ser o libertador. E aí Deus leva o povo até a terra prometida, aonde começa a surgir aí a nação de Israel, onde começa a se formar um povo, aonde começa a se estruturar uma nação, e Deus começa a se relacionar com aquele povo, até o dia que chega a aparição do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vem derramar o seu sangue na cruz por nós. E a partir daí a visão se abre mais. Quando chega no livro de Atos, os apóstolos começam a ministrar, e Deus se revela através do derramamento do Espírito Santo para todos aqueles irmãos, e eles começam a ter uma visão mais ampla do projeto de Deus. Aí nós olhamos para o que somos hoje, porque após Atos, somos nós, a igreja. Pastor, como somos nós depois de Atos? Tem tantos livros, mas se você prestar atenção no que fala em Atos capítulo 1, verso 8, está escrito o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até a independência, até os confins da terra. Ou seja, Deus até chegar a nós. Paulo traz um ensino para mostrar para aqueles irmãos: olha, lembra que o fundamento nosso
Está lá atrás, no verso 20. Nosso fundamento está nos apóstolos, nos profetas, e nós temos Jesus Cristo como a pedra angular, Ele que é a base da nossa vida, Ele que é a base dos nossos relacionamentos, é Ele que é a base do edifício onde nós estamos habitando, como povo. Então Ele vem falar para mim e para você, no verso 22 assim: nele vocês também estão sendo edificados. Tem uma palavrinha que vem depois aí, ó. Juntos. Presta atenção numa coisa importante, irmão. Não existe maturidade na igreja sem o próximo. Eu não tenho como amadurecer se eu não me relacionar com você. O mundo, ele é muito individualista. O mundo pensa muito em só nele. E por pensar só nele, nós temos visto uma geração muito fraca emocionalmente. Uma geração que ninguém pode questionar. Uma geração que eu não posso dizer não para ela, que aí ela fica com raiva. Uma geração que não foi acostumada a enfrentar problemas, lutas. Que na primeira dificuldade que vem, fulano está precisando passar no psicólogo e está com depressão. Mas não é só falta de Jesus na vida, é falta de relacionamento. Por várias vezes eu já passei situações em igrejas onde pastoreei, que eu ia conversar com uma pessoa e a gente começava a debater um assunto e eu não discordava ou ela não discordava de mim, a ponto de um dia um jovem virar para mim: eu não gosto de conversar com o senhor, sabe por quê? Porque o senhor é muito questionador. Eu falei: mas qual o problema disso? O problema é porque nós vivemos numa geração que não aceita ser questionada. Nós vivemos numa geração que quando você fala assim, vou pegar um tema avulso, tá? Quando você fala para ela assim, olha, o aborto é errado. O que a geração faz? Aqui é a favor? Grita. Oi? É normal, pastor. Eu conversei esses dias com um irmão lá da igreja do Riacho, a gente batendo um papo, e ele falou assim: mas como eu vou proceder com a situação de uma jovem que foi estuprada, pastor? Ela tem que tirar a criança. Eu falei: por que tem que tirar a criança? Tem que punir o bandido, o cara que estuprou ela, e não a criança. Ah, mas ela tem 10 anos de idade. Aí é outra coisa, é questão de saúde pública. Mas quem tem que ser punido é o bandido, é o cara que estuprou, e não a criança, e nem a mulher. Mas a punição que o mundo está querendo colocar, e muitas pessoas falam, é dizer assim: ela está sendo punida em gerar uma criança. Irmãos, a criança não tem culpa. A mulher não tem culpa. A culpa é do estuprador. É ele que tem que ser punido, pelo que a Bíblia nos ensina. Você quer ver outra coisa? Pensando na palavra de Deus, há um movimento muito grande no mundo chamado reforma agrária. Você já ouviu isso, né? Você sabia que isso é antibíblico? Isso não é bíblico, não. Porque a reforma agrária é a ideia de dizer o seguinte: o Paulinho tem 500 mil alqueires de terra. Amém, né, Paulinho? Receba em nome de Jesus. Aí eu e o Eudo chega e olha para aquele tantão de terra dele que não está sendo usado. Nós precisamos tomar essa terra dele aqui porque ela está inapropriada. Não é assim que a Bíblia ensina, não, irmãos. Jesus, o que é que Deus falou com o povo de Israel? Que cada povo tinha o quê? Sua terra. Não importa se a terra dele está parada, é dele a terra, ele lutou por aquilo, ele suou por aquilo. Isso é antibíblico. A Bíblia não ensina isso. Mas o mundo tem pregado isso como algo bom, como algo que é aceitável. E nós, muitas vezes, sorrateiramente, nós caímos nessas coisas. E nós falamos assim: verdade, né? Isso é sofisma, irmão. Isso é mentira. Eu ouvi o pastor Rafael, vou dar o crédito a ele, porque eu achei interessante o que ele falou. A mídia publicou uma frase muito... Você que é mais novo talvez não viu isso. Uma frase assim, um chavão bem bonito no jornal: caiu o muro de Berlim. Ele não caiu, irmãos. Não foi de repente que eu estava passando, eu olhei, ele caiu. O muro não caiu, ele foi derrubado. E sabe quem derrubou? As pessoas que estavam passando fome, eu não sei qual das duas Alemanhas agora, tá? Se era oriental ou ocidental que estava passando fome. E eles estavam olhando por cima do muro e vendo o povo do outro lado prosperando. Gente construindo suas casas, o comércio crescendo. O que você acha que eles fizeram? Derrubaram o muro. Porque eles queriam viver aquilo também. Só que a mensagem que foi anunciada foi o quê? O muro de Berlim caiu. O muro não cai sozinho, irmão, só se o pedreiro construir errado.
Mas é um engano, irmãos. Mas é porque nós vivemos em um mundo que o tempo todo ele está lançando sofisma para mim e para você, para te enganar. E um dos sofismas que está sendo mais lançados na televisão, na mídia, para nós é o seguinte: olha, você não precisa de ninguém, você precisa só ser feliz. Não, irmãos, para você ter maturidade, eu só tenho se eu me relacionar com o próximo. Eu só vou ter maturidade, só vou crescer espiritualmente se eu me relacionar com você. Uma das coisas que eu tenho mais lutado no meu coração, e eu fico bravo quando eu vejo um pastor falando isso, sabe? Quando fala assim, eles usam esse ditado para diáconos, mas eu já vi pastores usando para presbítero. No mundo tereis presbíteros. O que você acha que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Hein? Vamos lá, eu quero ajuda. Por quê? Por que você acha que ele está falando essa frase? No mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo. Por quê? Sabe o que está implícito por trás? Presbítero não presta, não. Então, no mundo você vai ter presbítero, tem de bom ânimo. Isso é do inferno, isso não é de Deus, não, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo onde nós temos que ter maturidade de se relacionar. De eu estar lá numa reunião do conselho e o irmão fala assim, pastor, eu não concordo com isso não. E eu falo assim, amém, irmão. Mas normalmente não é assim. Tem alguns presbíteros aí, vai confirmar isso para mim. Normalmente não é assim. Quando eu ouço um não, hoje, na sociedade que nós vivemos, o que é que você faz? Você emburra a cara. Segunda coisa que você faz, não gosto mais desse pastor. Ou não gosto mais desse irmão. É ou não é? Estou falando mentira, irmãos? É assim que é a sociedade hoje. Para você viver sozinho. Não, você não precisa do próximo. Pelo contrário, se eu quiser amadurecer, eu tenho que aprender a lidar com você e você comigo. Eu tenho que aprender a olhar para minha filha, que é adolescente, que nós estamos vivendo um tempo que adolescente dá trabalho, e a gente olhar e falar assim, eu te entendo. Mas eu não entendo o senhor não. Então você tem que aprender a me entender também. E a gente vai crescer junto. Isso chama-se maturidade. A maturidade só se adquire quando você vai... Pegar um exemplo prático aqui. Quando você pega uma faca, como você amola a faca? Você precisa fazer o atrito nela, é ou não é? O atrito, eu não sei como é o nome daquela pedra, mas o atrito, seja numa pedra de granito ou naquela pedra específica lá que amola a faca, mas você precisa fazer o atrito. E aquele atrito, ele gera ranhuras. E assim é nos relacionamentos. Eu começo a me relacionar com o irmão Lindenberg e a gente vai... E chega uma hora que não bate as ideias e a gente começa a se confrontar, mas uma coisa tem que estar acima disso, que é o amor de Cristo. Para a gente entender que nós vamos amadurecer e crescer junto. Segundo sofisma que o mundo prega, olha, você não precisa de ninguém para crescer. Paulo fala diferente. Ó. O verso 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Ou seja, não existe crescimento sem o outro. Eu não posso crescer se eu não me relacionar com você. Irmãos, cada vez que eu tenho reunião do conselho, eu aprendo uma coisa. Aprendo com os irmãos lá. Vou ouvindo, vou aprendendo, vou bebendo. Vou em reunião de presbitério, sento, fico ouvindo as coisas, ouvindo um ou outro. Vou aprendendo certas coisas, sabe? Você vai aprendendo. Nessa última reunião eu aprendi muito sobre isso, né? Ouvindo, não, está difícil demais, é difícil lidar com o conselho. Não, não é difícil. Às vezes falta humildade da minha parte. O meu pai sempre falava comigo assim, olha, essa frase foi dura para mim no início do pastorado. Porque a gente vai aprendendo apanhando, né, irmãos? Meu pai falava assim, ó, aquela igreja não deu certo você com o conselhar por culpa sua. É você que pastoreia eles, você é o pastor deles. Por mais que o presbítero seja tem o docente e o regente, ele é também um pastor na igreja, mas ele é sua ovelha. Você tem que pastoreá-la. Ele está junto com você, caminhar com ele, orar com ele. Então eu tenho que fazer a minha parte. Para mim crescer, eu preciso de você. E para você crescer, você precisa da pessoa que está do seu lado, do próximo. Nós só vamos crescer se a gente andar junto. Eu não cresço sozinho. Quando vai entrar alguém lá nos Correios, o Wesley, para trabalhar lá, eu vou fazer essa função. Alguém tem que dar uma instrução para ela, é ou não é? Tem que ensinar. Quando alguém vai trabalhar numa fábrica, seja por a Fiat ou lá onde o Paulinho trabalha lá, a pessoa que vai começar o trabalho sempre tem alguém do lado para instruir no início. Por quê, irmãos? Para que ele amadureça, para que ele saiba o que vai fazer, ele entenda as instruções e ele cresça.
Ninguém nasce sabendo, então eu preciso de você para crescer. Então, o tempo todo, eu e você somos usados por Deus na história. Você é usado para me abençoar e eu sou usado para te abençoar. Então, nesses relacionamentos, eu tenho que semear o amor. Porque se o amor não estiver por sobre todas essas coisas, nós estamos perdidos. Se o amor não estiver em cima da minha vida e da sua vida, se o amor de Deus não estiver derramado ali, quando nós tivermos atritos, discussões, não vai prestar. Mas se o amor de Deus estiver presente, a gente vai entender que nós estamos querendo o melhor para o reino de Deus e não o melhor para mim. Efésios capítulo 4, verso 2 ao 6 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, com amor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Presta atenção no início aí, ó. Sejam completamente humildes. Irmãos, a humildade te leva a muitos lugares. Mas o orgulho só te leva a um lugar, a destruição. Mas a humildade te leva a muitos lugares. Ninguém perde por ser humilde. E ninguém perde por ser dócil. Por ser dócil. Só ganha. E a paciência tem que imperar nos nossos corações. Muitas vezes eu estou ensinando ao cidadão que está indo do meu lado e ele não está aprendendo. E normalmente a gente fala assim: tem jeito não, pastor, isso aí já era. Difícil demais de ensinar para ele. Paulo está falando: seja paciente. Suporte ele. Ajude ele. Tem pessoas nos nossos convívios, não só na igreja, mas nos nossos relacionamentos, que eu vou falar para você, que você se relaciona com ele porque precisa, porque senão você já tinha pulado fora. Às vezes no trabalho acontece isso. Nossa, eu só lido com fulano porque a gente trabalha junto, senão já tinha, ó. Mas se você quer amadurecer, eu preciso suportar uns aos outros em amor, com amor. Saber que muitas vezes aquela pessoa não adquiriu a maturidade que eu tenho e que você tem para crescer espiritualmente e amadurecer na fé. Por isso que Paulo está falando, olha, verso 19 agora, ele fala uma promessa para nós, olha, vocês agora não são mais estrangeiros e nem forasteiros, vocês fazem parte da família, vocês são concidadãos, há uma promessa de Deus para nós aqui, ó. A ideia de estranhos e forasteiros é como se ele estivesse se reportando ao verso 11 e 12, quando ele fala assim, ó, lembra anteriormente, quando vocês eram gentios por nascimento, e eram chamados incircuncisão, pelos que chamavam de circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Olha que palavra dura Paulo está falando para explicar o quanto o relacionamento, o semear o amor, o estar junto uns com os outros é importante para mim e para você. Ele fala para aqueles irmãos ali, olha, eu queria trazer a memória para vocês. Vocês agora são da família de Cristo, mas deixa eu te lembrar. Primeiro, vocês não tinham Cristo. Eu estou citando o versículo agora, tá? Literalmente. Segundo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês não estavam juntos, não faziam parte da família. Terceiro, vocês eram estrangeiros quanto às alianças, vocês não tinham direito a nada, nenhuma aliança, nenhuma promessa de Deus vocês tinham direito. Quarto, vocês não tinham esperança, se vocês não tinham Cristo, se vocês eram separados de Israel, se eram estrangeiros às alianças, que esperança que você tem? Nenhuma. Aí ele fala, e pior ainda, se não tem Cristo, também não tem Deus no mundo. Vocês não tinham nada. Mas ele fala agora para aqueles irmãos, olha, vocês são concidadãos dos santos. Agora vocês fazem parte da nossa família. Paulo estava semeando o amor naqueles irmãos. Olha, vocês agora são nosso povo. Vocês são compatriotas. É como se ele dissesse assim, olha, você é nativo da mesma cidade que eu. Nós somos do mesmo lugar. Fazemos parte da mesma família. Filipenses capítulo 3, verso 20 fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos uma cidadania só.
E como por termos essa cidadania de juntos agora sermos um povo só, por mais que eu tenha nascido em Pernambuco, você em Minas, talvez alguém em São Paulo, ou em outra região, no Rio de Janeiro, qualquer que seja, nós somos agora um povo só, fazemos parte de uma só família, de uma só nação, que é a nação do Senhor, do céu. Então nós precisamos semear o amor na vida do próximo. Por quê? Aí ele responde para nós, depois do concidadãos, ele fala assim: porque vocês são membros da família de Deus. Membros da família de Deus é como se eu estivesse indo lá no, eu não sei como é que dá o nome aqui, antigamente era PSIL, né? Agora é o UAI, se eu não me engano, né? Você vai lá tirar o documento, é como se eu e você estivéssemos indo lá no tirar um RG novamente. Agora vocês estão recebendo uma nova identidade, uma formação. Vocês têm uma formação agora. Que formação é essa? Vocês fazem parte do povo de Deus. Esse povo que agora se torna uma comunidade, onde nós temos que nos preocupar uns com os outros. Andar junto, lidar com os atritos e com as dificuldades da personalidade de cada um. Acho engraçado quando a gente conversa lá em casa, a gente bate papo sobre relacionamentos. Aí eu falo assim, ó, eu sou chato de lidar. E minha esposa, eu também sou, muito chata. Eu sou chata de lidar. Mas é engraçado que a gente anda junto e vai caminhando. Eu sei que no seu relacionamento seu de casal aí, você fala assim, não, nós já tivemos atrito, viu? Já tivemos luta, já discutimos. Mas por que a gente continua andando junto? Sabe por quê? Lembra do que as 3 coisas que eu falei? Maturidade e crescimento. E hoje, a primeira briguinha que tem, o que é que acontece nos casamentos? Ah, vamos separar, não dá certo não. Já teve muita discussão, Eudes, em casa? De ideias? Já, Paulinho? Seu Elias? Seu Isolino, já teve, seu Isolino? Olha, seu Isolino é benção. Senhor e sua esposa, quase nada. Rogério. Oi, Rogério. Um bocadinho bom, hein? Seu Lindenberg, já teve, seu Lindenberg? Muitas, né, irmão? Por que a gente tem? Casou há pouco tempo, Gabriel, já teve? Olha lá. Tem, irmãos. Porque nós somos pessoas diferentes. Já teve, Ricardo? Algumas, né? Lá em casa sempre tem, irmãos. Porque é cabeça diferente, é 2 cabeças, mas a gente... No dia que a gente casou, a gente não casou para dizer assim, ó, nós casamos para na primeira briga separar. Não. É uma caminhada e é um crescimento. Assim é na igreja, irmãos. Porque muitas vezes há rupturas, e agora eu vou falar de pastorado, há rupturas de conselho e pastor. Porque falta maturidade e crescimento. Maturidade de entender que muitas vezes eu vou receber um não. Maturidade de muitas vezes entender que a questão que eu levei foi aprovada. A questão que eu levei não foi aprovada. Um presbítero pensou que a gente podia pintar a igreja de preto. Aí os outros presbíteros, não, eu sou contra. Acabou. Não, mas o preto era melhor, irmãos. Não, a gente prefere de outra cor, verde, cinza, qualquer que... Irmãos, por isso que nós vivemos em uma comunidade, uma família. Família é isso, igreja é isso, a família de Deus, onde todos temos opiniões, ideias, mas é a comunidade que vale. Mas Deus nos deixou uma só missão, a missão de levar o evangelho às pessoas, de sermos modelo para o mundo que está em um caos. Lembra do mundo que eu falei no início? O mundo que está o caos está dentro do coração do homem, porque ele é pecador. O caos está no mundo, porque está com a agenda que o tempo todo vai contra a igreja. E o caos está porque o diabo está nesse mundo. Então, esse caos que rodeia o mundo, quando a igreja se posiciona como uma comunidade que está disposta a transformar o mundo semeando o amor de Cristo, primeira coisa que acontece, a gente começa a entender que a nossa formação é amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso propósito é amar a Deus. Nós temos que amar o Senhor. Nós temos que amar a Deus. Ele que é a base de tudo. Nessa formação vem a comunidade que é amar uns aos outros. Primeiro eu amo a Deus, segundo agora eu vou amar o próximo. Andar junto. Pastor, mas tem próximos na igreja que é difícil amar. Olha, Deus não escolheu os melhorzinhos para você amar, não. É todos. Tem uma frase que eu ganhei uma blusa certa vez de um rapaz lá em Pernambuco. A frase era assim: o segredo do sucesso
é lidar com as pessoas difíceis. Porque com as fáceis não precisa nem de ter dificuldade, você não vai ter dificuldade. Mas com as pessoas difíceis. Nós só queremos as fáceis perto de nós, não é? É fácil lidar com fulano. Mas são as pessoas difíceis que vão nos levar a grande sucesso, porque você tem que aprender a lidar com ela. A fácil já vem, a difícil não vem. Você tem que aprender a achar o lado, lidar com ela, para vencer junto. Isso é comunidade, é amar uns aos outros. E a missão é qual, irmãos? Nós amamos uns aos outros aqui, a missão é qual? Amar o próximo lá fora. Aquele próximo que muitas vezes ele é um homossexual, que vai chegar aqui e que nós vamos falar assim, olha, Jesus te ama, viu? E ele vai caminhar conosco, a gente vai amar ele, vai andar junto, vai mostrar a verdade para ele. Vai entender, quando ele entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai entender que ele precisa mudar de vida. E assim Deus vai fazendo a obra. Uma frase que é um sofisma, eu ouvi esses dias de um pastor chamado, como é o nome dele? É Mocelin? Rodrigo? Depois, se você quiser achar ele no Instagram, entra lá no Instagram da nossa família, que lá tem ele lá. Ele falou uma frase que eu fui repensar a frase e é verdade. Uma frase que a gente fala muito. Ó, eu não concordo, mas eu respeito. Está errado. Como é que você respeita uma coisa que você não concorda? Principalmente porque do lado de lá ninguém respeita você. Você já viu alguém respeitar a gente? Você já viu movimentos LGBTs respeitar o cristianismo? Pelo contrário. É desfilando em plena Avenida Paulista, pegando a cruz de Cristo e enfiando no ânus e por aí vai. Dizendo que Jesus é... Não sei se você viu esses dias um professor de uma faculdade, não sei se é do Rio de Janeiro, o FRJ, é do Rio mesmo. Jesus era pedófilo. Ele afirmou isso. E fez uma dissertação sobre isso. Não há respeito quanto ao cristianismo. E Jesus é taxativo, eu já falei isso domingo passado. Vós sois meus amigos se fizer o que eu mando. A nossa missão é amar o próximo, mas mostrar para o próximo que Jesus, ele quer transformação na vida deles. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que me preocupar com o próximo. Mas é para que Jesus transforme sua vida, para que ele faça parte da família de Deus, para que ele se torne uma nova criatura. Por isso que nós temos que semear o amor. Primeiro, semear o amor aqui na igreja, entre nós. Você tem dificuldade com alguém? Semeia o amor na vida dele. Começa com oração. Pastor, eu queria restaurar minha comunhão com fulano, mas está difícil. Eu não sei como chegar. Eu sei te ajudar. Primeira coisa, começa a chegar primeiro no trono do Senhor, em oração. Faz igual o reverendo William Butler, lá de Pernambuco. O sonho dele era ganhar o padre para Jesus. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Ele era médico, tinha um hospital na cidade, presbiteriano, hospital. E um dia esse padre, que não aceitava ele nem passar na rua da casa dele, na calçada. Ele falava, eu não quero que você pisa nem na calçada da minha casa. O pastor atravessava a rua para não pisar na calçada dele. E esse padre adoeceu, foi para o hospital dele, ele fez uma cirurgia no padre. No dia de acertar, o padre pensou assim, agora esse pastor vai meter uma facada em mim agora de dinheiro, né? Vai cobrar caríssimo. E quando foi cobrar, o pastor falou assim, não, a cirurgia sua vai ser muito caro. O preço é que você me libere e passar na calçada da sua casa. Aquele padre se converteu a Jesus. Por causa do amor do pastor William Butler. Muitas vezes as pessoas estão precisando ver em nós o amor de Cristo. E se nós não tivermos o amor entre nós aqui, como nós vamos expressar o amor por de fora? Entender que há diferenças, entender que você é diferente do pastor Jefferson, entender que eu sou diferente da Evelyn, né? Entender que cada um de nós temos a nossa personalidade particular, uns com cabelo bom, outros com cabelo ruim, né? Uns com barba bonitona, outros com barba falhada igual a do pastor. Meu sonho era ter aquela barba bonitona, cheia, sabe? Bem perfeita, mas não tem jeito. Quando chega aqui, né, o jeito que está aqui agora, começa a falhar para todo lado. Aí tem que tirar. Somos diferentes. Uns são mais alegres, outros são mais fechadinhos, né? Na deles. Né? Cada pessoa tem sua personalidade, mas uma coisa, ela está em todos nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que trabalhar isso no nosso coração como família do Senhor. Para quê? Para nos importarmos.
E a pergunta é, você está disposto a assumir um compromisso de viver isso na igreja? De semear o amor para o próximo? De dizer assim, olha, Jesus te ama. De muitas vezes você ceder o seu lugar em favor do outro. O pastor Domingos, ontem pregando sobre isso, ele falou, nós não estamos competindo quando ele fala de pastores, né? Porque existe muitas vezes competição. Sabe, a gente vai em congresso de pastores, a frase que eu mais ouço é essa, eu dou risada, porque eu fico olhando assim, o que está... O coração desse cidadão está muito... É muito pequeno a mente dele para ficar perguntando essas coisas. Ele chega para a gente, conversa com outro pastor e fala assim, e aí, como é que é a tua igreja lá? Quantos membros já tem? Eu fico olhando para a pessoa, ele não preocupa se... Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua família? Né? Preocupado com quantidade, nós não estamos competindo. Quem dá o crescimento é quem, irmãos? É Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, é Ele que dá o crescimento. O nosso papel é trabalhar para o Senhor, trabalhar para Ele, amar o próximo. Aí eu vejo as perguntas, quantos membros tem a igreja lá? A igreja é grande? Aí eu dou risada às vezes, eu falei assim, aí eu respondo de volta, como é que está a sua família? Nós estamos bem, estou firme trabalhando lá, já tem uns 3 anos que eu estou lá, nunca tirei férias. Como é que estão seus filhos com isso tudo? Será que eles estão bem mesmo? Por isso que tem muitos pastores que os filhos não querem saber mais da igreja, irmãos. Não por culpa da igreja, por culpa do pastor. Entendeu? Não por culpa da igreja no sentido assim, o pastor vai para casa, em vez de falar assim, ó, vamos caminhar, nós estamos felizes, não. Ele vai levando os problemas da igreja para os filhos. Eu aprendi na caminhada isso, tá, irmãos? A lidar com a idade dos filhos. A Ludmila, quando tinha a idade da Isadora lá em São Paulo, eu compartilhava as lutas com a França para a gente orar. Ela é pequena, do tamanho que está, a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque senão pode... A gente compartilha uma luta e fala assim, não gosto da igreja não, está atacando meu pai. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou atacando seu pai que é presbítero, ou seu pai que é diácono. Você não vai gostar. O que a gente tem que ter? Sabedoria. E por não ter sabedoria, muitos pastores perdem os seus filhos. E os filhos vão para o mundo. E sabe o que o pastor faz? Eu falo isso porque eu já vi pastor fazendo isso e eu corrigi ele. A igreja que eu trabalhei acabou com minha família. Meus filhos estão fora da igreja por causa da igreja. Estão no mundo por causa da igreja. E não é. Às vezes foi falta dele lidar com a situação. Falta de eu amar o próximo. De estar junto, de estar perto. Então, será que você está disposto a assumir essa identidade na igreja? De semear o amor? Segunda pergunta para a gente fechar. Oriente sua vida pelo verdadeiro fundamento da história, Jesus. Jesus foi aquele que se importou. E eu vou te dar 2 provas que ele se importou muito. A primeira delas é o cego Bartimeu. Jesus se importou com aquele homem. A palavra de Deus fala que ele era cego, era mendigo. Você já viu um mendigo, né, irmãos? Toda vez que fala de mendigo, eu fico pensando naquelas unhas pretas, todas sujas, sabe? Aqueles caras fedendo a mijo, deitado no canto. Fedendo mesmo, sujo, maltrapilho. Passa uma multidão com Jesus e ele gritando e o pessoal mandando ele calar a boca. E Jesus fala o quê? Chama ele lá. Jesus se importou com ele. Um outro caso que Jesus se importou, com a filha de Jairo. Eu vou lá. Se Jesus, como, entre aspas, o popstar da época, né, fazendo curas, milagres, e o povo tudo atrás dele, se importar com a criança e ir lá na casa dele. Irmãos, eu quero dizer para você que, olha, do mesmo jeito que Jesus se importa comigo e com você, Ele quer que você se importe com o seu próximo. Se ele está doente, ore por ele. Né? Nós temos uma oportunidade aí de fazer isso pela nossa irmã Sônia, que perdeu seu esposo. Ora por ela. Manda uma mensagem para ela. Né? Manda uma mensagem dizendo, irmã, estamos orando por você, para que Deus possa estar confortando sua casa. Se você já perdeu alguém, você sabe o que é a dor que ela está sentindo. Então pede a Deus, abençoa. Preocupa com o seu próximo. Se você está sentindo falta de alguém da igreja, que tem muito tempo que não vem, eu mando mensagem para a maioria que até hoje não vê, eu mando. Né? Mando um WhatsApp, mando uma mensagem para a pessoa, pergunto como é que está. Estou bem, pastor, estou esperando a pandemia, né, esse negócio passar. Eu e você podemos fazer isso, irmão, se importar com o próximo, assim como Jesus se importou. Para que no nome de Jesus nós possamos ser conhecidos como uma igreja que semeia o amor.
de verdade. Se fizermos isso bem entre nós aqui, não precisa nem fazer força para fora, não. As pessoas vão ver. Rapaz, aquele povo ali é tão amoroso naquela igreja ali, o povo anda junto, anda perto, né? São amigos, querem ter relacionamentos, querem estar juntos. Eu estou orando para nós termos logo a oportunidade de fazermos um junta-panela na igreja, que é muito gostoso estar junto, irmãos. Eu estava vendo as fotos esses dias, sabe de quê? Daquele primeiro encontro que eu participei com os irmãos em maio, lá naquela casa lá, que tinha uma piscina pequena, e não tinha um espaço para os meninos do Juventude jogar bola, mas eles se viraram, jogaram vôlei. Foi um tempo tão gostoso ali. E eu estou orando, Senhor, dá-nos essa oportunidade de novo, da gente se reunir, de estar junto, de compartilhar, de almoçarmos juntos, de comermos juntos, porque nós somos a família de Deus. E precisamos semear o amor. Assim como o nosso Deus semeou. Por quê? Finalizando com essa frase de Paulo. Não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, irmãos?